Olá, nós vamos hoje para mais um vídeo sobre o direito civil em artigos. E nosso foco hoje está justamente na união estável, esse instituto do direito de família, que é na realidade uma situação fática. Perceba que eu não vou precisar ter nenhum tipo de formalização para ter união estável. Vamos entender aqui, com base no artigo 1723, quais são os requisitos que vão definir quando eu tenho união estável, quando eu vou ter ali a figura dos companheiros, dos conviventes. Lembrando que eu não vou ter aqui uma modificação no estado civil. A pessoa continua sendo, por exemplo, solteira, viúva, enfim. Mas eu vou ter aqui uma situação fática, que é a de convivente. Hashtag fica a dica para você. Tá, mas o que é essa união estável? União estável, diz o artigo 1723, é reconhecida como a entidade familiar, a união estável entre homem e mulher. E aí eu já vou parar por aqui, porque esse é o primeiro ponto que eu preciso destacar para você. A gente tem entendimento já do STF com relação à união homoafetiva. Não preciso necessariamente me tratar ali de pessoas que sejam do mesmo sexo, que sejam ali do mesmo gênero. Vem a questão também, a discussão acerca da identidade de gênero e por aí vai. Então, eu tenho na ação direta de inconstitucionalidade, ADI, número 4277, e na também ADPF, número 132, esse entendimento aí do STF de que, independentemente, eu vou poder sim ter essa união homoafetiva, seria essa união estável, está equiparado, não preciso ter essa questão de ser necessariamente homem e mulher. Até porque a própria Constituição Federal vai trazer para a gente a questão de que não deve haver discriminação de raça, gênero, sexo e por aí vai. E aí seria uma forma também de eu ter uma discriminação. Se você tiver interesse, dá uma pesquisada lá com relação a esse entendimento do STF, que já é algo tranquilo e pacificado quando você vai vendo nas decisões posteriores. Um ponto que você precisa se atentar quanto a requisito da união estável, passado esse aspecto aí da questão da união entre homem e mulher, é de que vai se tratar de uma convivência pública contínua, duradoura, com o intuito, com o objetivo de constituir família. Olha quais são os requisitos cruciais que eu preciso ter na união estável. Essa convivência pública contínua, duradoura, com o objetivo de constituir família. Lu, engravidou. O fato de ter filho significa que eu tenho união estável? Não. Eu posso ter, e já caiu na prova da OAB uma vez, uma questão em que eram namorados e eles moravam separados. E aí já vem um adendo. Será que eu posso ter união estável sem ter coabitação? Eu preciso ter coabitação, morar junto para ter união estável? Não, independo de coabitação para ter ali caracterizada a união estável. Tá percebendo? No artigo 1723, em nenhum momento ele traz que precisa morar junto, de forma alguma. Mas eu preciso ter interesse de constituir família. E eu posso ter, às vezes, a figura dos namorados, em que acaba, sim, tendo filhos, mas não querem, não têm interesse em constituir família. Vai continuar sendo o pai, vai continuar sendo a mãe daquela criança, mas eles não têm o interesse ali em criar ali uma entidade familiar, os dois, junto com aqueles filhos. Então, eu não tenho ali união estável porque não tenho o objetivo de constituir família. Um outro aspecto interessante é com relação aos impedimentos, as pessoas que estão impedidas de casar. Será que quem está impedido de casar pode conviver em união estável? Olha o que diz o parágrafo 1º. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521. Olha eles aqui. 1521. Não podem casar, estão impedidos de casar. Pai com filho, afins em linha reta, sogro, sogra, com genro, com nora, adotante, ó, por óbvio, irmãos, pessoas casadas. E por aí vai. Mas percebe que não aplica, olha a observação, não aplica essa incidência do artigo, do inciso 6 do artigo 1521, quase que não saía, no caso da pessoa casada, separada de fato ou judicialmente. Aí, veja só, se atente para a sua prova da OAB, com relação aqui especialmente à letra de lei. Tem discussão na doutrina quanto a se continua existindo ou não a separação judicial. O que é que diz aqui na letra da lei? Se mantenha a ela. Essa discussão existe. Eu, por exemplo, entendo que não tem mais, não existe mais a separação judicial, mas existem juristas que entendem, ainda existem também
magistrados e por aí vai, que entendem. É algo que não é tão pacificado, que não é pacífico na doutrina. Então, a OAB não vai entrar aí a querer discutir com relação a isso, tá certo? O que é que você precisa saber? Letra da lei. E aí, se atente. Então, Velo, eu posso ter irmãos conviventes em união estável? Não, tá aqui, vedado. Colateral até o 3º grau. Opa! Primo é 4º, pode casar. Tio, sobrinho, já é 3º grau, não pode casar. Lu, e a chamada união estável putativa? Porque lembra que no artigo 1561, você estuda a figura do casamento putativo, aquele casamento em que as pessoas estão de boa fé, em que ali mesmo tendo sido contraído, e mesmo ele sendo anulável ou até mesmo nulo, nulidade relativa absoluta, ele foi contraído de boa fé por ambos os cônjuges. O parágrafo 1º vai trazer o parágrafo 2º e por aí vai. Se por acaso só um tiver, então só tem tu, só tu, que está de boa fé, só para ti eu aplico aqui os efeitos. Se tem filhos, aplica os efeitos para os filhos. Os filhos têm nada a ver ali com a má fé dos pais. Mas se ambos estiverem de má fé, para eles não se aplica. Tá, então que ideia é essa da união estável putativa, Lu? Lembra que se a pessoa, por exemplo, está casada, diz aqui, ó, pessoa casada não pode ter ali união estável. Imagina que ele é casado, ele não está separado. E, ao mesmo tempo, ele mantém ali a convivência em outro local, a pessoa nem sabe, nem tem conhecimento da existência dessa cônjuge. E agora? E agora que eu posso aplicar, sim, a ideia, o STJ entende com relação a isso, uma interpretação analógica. Eu trazer aqui uma analogia com relação ao casamento putativo. Aquela pessoa está de boa fé, então vai haver ali a produção dos efeitos daquela união estável. Mesmo aquela outra pessoa ali estando impedida de ter ali aquela união estável, pelo que dispõe, né, o artigo 1723, parágrafo 1º, juntamente com o artigo 1521, quando você pega os impedimentos ao casamento. Isso também vai se aplicar, imagina que são 2 irmãos, são conviventes, mas não sabiam que eram irmãos, aplica. Aí eu tenho, por fim, o parágrafo 2º do artigo 1723, as causas suspensivas do casamento. Que causas suspensivas são essas? Suspensivas do casamento. Do artigo 1523, não impedem caracterização de união estável. Então, tudo aquilo ali que está previsto no 1523, com relação à viúva e por aí vai, o divorciado, enquanto não tiver sido homologado ou decidido a partilha dos bens, nada disso aqui vai mexer com a caracterização da união estável. Espero ter conseguido tirar algumas dúvidas que você tenha. Se sobrar alguma, coloca aqui embaixo. Me diz também o que você está achando. Tem algum assunto, talvez, que a gente possa tratar? Fala aqui que a gente se vê na próxima e espero ter podido ajudar. Tchau, tchau.